Então, você traz elementos da sua experiência. Então, o Diffusion, ele está trazendo elementos da experiência dele. Se a gente coloca elementos que são importantes para gerar conhecimento, a gente consegue fazer coisas extremamente surpreendentes. Então, vou dar um exemplo. Eu não vou entregar o bolo aqui, não, Davi, mas eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui no Bitcoin. Dá com a entrega do bolo aí. Dá devagar com a entrega do bolo. Vamos lá. No Bitcoin, eu não estou falando que vai funcionar, mas eu estou dando uma ideia de como que poderia usar o Diffusion para você prever o Bitcoin futuro, tá? O quanto que vai valer o Bitcoin daqui a pouco. Como que você poderia usar o Diffusion para isso? Você pode pegar o histórico do Bitcoin e você pode entregar para o Diffusion o histórico do Bitcoin são vetores com números, né? Se você pedir para plotar, você vai ver séries temporais. Então, é como se fosse uma imagem, é a mesma coisa do que uma imagem, porém só teria a primeira linha de pixels, né? Não teria as linhas de baixo. Então, é como se fosse uma imagem de 1 por 1 milhão, por exemplo. Então, e isso vai ser jogado, vai ser modelado no algoritmo, lá na técnica do Diffusion. Então, você vai entregar, por exemplo, uma determinada janela de tempo, e aí você vai descrever nessa janela de tempo, você vai entregar duas coisas. Você vai entregar uma janela de tempo, vou dar um exemplo aqui, janeiro de 2022. Você vai entregar o janeiro inteiro de 2022 e o 1º de fevereiro de 2022. Você vai entregar isso. Aí depois você vai fazendo isso com cada etapa. O que ele vai aprender? Ele vai aprender a associar, ele vai aprender a ter uma atenção cruzada entre aquela imagem, que aquela imagem de uma dimensão do janeiro inteiro, ele vai ter uma tensão cruzada com o valor de fevereiro, né? E aí, você treina isso ao longo do tempo. Aí você quer saber quanto que vai custar o Bitcoin amanhã. Se você treinou com um mês, você vai entregar... você vai entregar todo um mês inteiro para ele hoje. É como se fosse o prompt seu. O prompt seu seria as informações do mês inteiro até o dia de hoje. E a imagem que ele vai gerar é como se fosse a imagem do valor de amanhã, tá? Então, esta é uma forma muito poderosa de trabalhar com séries temporais, e só que aí você consegue ir um pouco além. Vocês lembram que eu falei que, dependendo do ruído que você coloca no início, ele gera imagens de cachorro diferente? Então, se você jogar esta imagem do mês de hoje, de um mês para trás, no prompt, ele vai falar quanto que vai valer amanhã. Se você jogar a mesma imagem hoje, ele vai falar outro valor. Se você jogar a mesma imagem, ele vai falar outro valor. Então, o que está gerando? Ele está gerando vários ramificações temporais, as quais todos os valores de Bitcoin que ele falou são possíveis dentro do comportamento do Bitcoin ao longo do ano. E aí o pulo do gato é o que nem sempre é possível falar. O pulo do gato é como você vai usar esses milhões de valores possíveis do Bitcoin amanhã para escolher qual que é o valor que você vai investir. Aí tá o bolo. Então vamos segurar o bolo aí. Não vamos entregar o bolo nesse caso, tá? Porque aí tá o pulo do gato. Vamos segurar o gato, não vou deixar pular. Porque isso é maravilhoso, né? Quando você pensa na... Aí é uma junção de várias coisas. Até então, a gente estava falando, num certo nível, de como a máquina pode ser criativa, né? E aí tem uma questão de criatividade do ser humano também, pegando isso e falando assim, peraí, olha só, eu consigo, então, a partir de um dado histórico, né? Que tem ali a distribuição temporal, que é a série temporal, eu consigo, então, a partir disso,
de uma imagem, de uma informação gerar uma imagem, e que essa imagem, por si só, pela técnica de geração dela, de geração de imagens, ela vai colocar cenários possíveis futuros. Agora qual deles eu vou escolher, né? Porque é aquele... O que ação que eu vou tomar agora para chegar naquele ponto, né? Então, assim, o pessoal que gosta de filme aí, é como se fosse os filmes lá dos Vingadores, né? Que o Doutor Estranho chega e fala, ó, pra gente ganhar essa luta, eu vi 1 milhão de cenários possíveis no futuro. Em um deles só a gente ganha. E aí ele chegou com uma resposta de que vamos fazer isso, e eles ganharam. Ou seja, mal comparando, né? Aqui é só para ilustrar e para trazer um pouco aí desse sentimento para as pessoas, né? Do que você explicou, Gibran, é a capacidade de enxergar esse futuro através de uma técnica que não necessariamente nasceu para isso, tá? Ela não foi criada para isso, mas a gente consegue interpretar e aí retirar conhecimento útil a partir dela. Ou seja, a gente passa a utilizar ela como a gente deveria utilizar, né? Tipo assim, o que tem aqui que eu posso extrapolar e aplicar em algo que seja realmente útil, né? Não é mais utilizando a IA generativa somente para ficar gerando as imagens para colocar no PPT bonito, para gerar e colocar em outras, para outros usos mais comuns no dia a dia, né?